Olá, eu sou a Laísa Maria e vou apresentar o trabalho sobre a análise in vitro da suscetibilidade de fungos negros isolados da carnaúba ao itraconazol em presença de triciclazol, sob a orientação da professora Tatiane Caroline Dabot. Os fungos negros, ou fungos melanizados, eles detêm na sua parede celular a produção de melanina, que é um pigmento de cor escura. Os dois tipos mais importantes que estão relacionados à patogenicidade são a melanina DHM e a melanina DOM. Esse pigmento ele é considerado um fator de virulência em espécies patogênicas devido à sua proteção e à sua resistência aos antifúngicos. E a maioria das espécies que infectam seres humanos produz a melanina por essa via de melanina DHN, assim como os agentes da cromoblastomicose. Os agentes da cromoblastomicose podem ser encontrados em zonas tropicais e subtropicais, como o clima brasileiro. Uma das vegetações que justamente abriga esses fungos é a mata de cocais, em árvores como a carnaúba. O nosso grupo de pesquisa de Jamicol foi pioneiro em isolar micro-organismos dessa planta. Sabemos que a carnaúba ela é amplamente explorada economicamente, e infecções por meio de traumas durante a coleta de componentes da carnaúba, causada por espinhos ou troncos, que podem conter esses fungos, ela pode ser um precursor para uma infecção se não for feita com a segurança adequada. Tendo em vista isso, almejando fungos melanizados mais sensíveis aos antifúngicos, e sabendo que a melanina ela é um fator de resistência e de virulência, a sua inibição ela é importante para a avaliação da suscetibilidade dos fungos aos fármacos. Por isso, nesse trabalho, o triciclazol será usado em associação com o itraconazol. O triciclazol ele é um fungicida comumente empregado na agricultura e ele atua justamente na inibição da DH-melanina, que é presente nesses fungos, tornando eles mais vulneráveis à lise mecânica e à morte por macrófagos. Já o itraconazol é o antifúngico mais empregado no tratamento da cromoblastomicose e ele atua justamente inibindo a síntese de ergosterol, o qual é um esterol indispensável para a produção da membrana celular fúngica. Dito isso, esse trabalho tem por objetivos avaliar através da análise in vitro a suscetibilidade aos antifúngicos de fungos negros isolados da carnaúba ao itraconazol em associação com o triciclazol, determinar a concentração inibitória mínima do itraconazol para os isolados em presença do triciclazol e comparar com os resultados obtidos sem a inibição da melanina. Observar também se a suscetibilidade dos fungos varia de acordo com a parte da planta do qual o isolado foi obtido. Os materiais e os métodos utilizados. Primeiramente, foi feita a coleta e o processamento das amostras extraídas da carnaúba. Após essas amostras terem sido isoladas, elas foram posteriormente repicadas em placas com arga-batata e foram incubadas a 35 graus Celsius de 7 a 10 dias antecedente aos experimentos. O ensaio de suscetibilidade in vitro foi realizado pela técnica de microdiluição em caldo, que foi padronizada no documento M38A3 do CLSI 2017, utilizando placas estéreis de 96 poços em fundo de uva. A placa foi preenchida em todos os poços, com meio sintético RPMI 1640, acrescidos ou não 16 mg de triciclazol. No primeiro poço é a concentração máxima do fármaco, e ela é diluída em razão 2 até o poço 10, obtendo assim 10 concentrações distintas. Posteriormente, é acrescentado o semicrolito do inóculo do poço 1 ao 10. Essa diluição ela é necessária para determinar a concentração inibitória mínima, ou seja, a menor concentração que é capaz de inibir o crescimento do fungo. Os resultados da concentração inibitória mínima foram determinados pela leitura visual das placas. O crescimento observado foi comparado com os controles de crescimento e esterilidade, e os resultados em triplicada também foram comparados internamente. Os testes foram repetidos em caso de resultados inconclusivos ou em discordância com o documento da técnica de microdiluição em caldo M38A3. Nessa tabela de resultados, podemos observar que o isolado FV33 apresentou concentração satisfatória de 0,5 microgramas por ml, tendo em vista que o indicador de potencial de suscetibilidade para a maioria dos fármacos geralmente aí está em concentrações menor do que 1 para o tratamento de infecções por fungos negros. Então, nesse contexto, o isolado FV33 se mostrou competente na inibição, por se encaixar nesses parâmetros. Já os demais isolados, nomeados por FS32, FS34 e FS37, apresentaram concentrações superiores a 16 microgramas por ml, ou seja, é superior à concentração máxima de itraconazol testado. Nesse trabalho, a maioria dos isolados não demonstrou a redução da concentração inibitória mínima. No trabalho de Coelho e colaboradores, podemos observar que essa não redução pode ser devido à existência de outros tipos de melanina, como a eumelanina e a piomelanina, que são sintetizadas por outras vias que não havia inibida pelo triciclazol. Por isso, que não funcionou como um modificador da suscetibilidade. Podemos inferir também que, por terem sido cepas ambientais, elas são naturalmente mais resistentes, justamente por necessitarem possuir uma quantidade elevada de melanina para a proteção contra a radiação solar, principalmente porque se tratam de cepas isoladas do Nordeste brasileiro. Já em comparação a partes da planta, nós temos que a folha verde ela se demonstrou mais promissora do que a folha seca. No estudo de Dabot e colaboradores, observamos que o itraconazol ele apresentou a concentração inibitória mínima na faixa de 0,5, como observado no isolado FV33 desse estudo. No entanto, o valor de FV33 não foi o resultado na maioria dos isolados desse presente estudo. Por conclusões, temos que a ação do itraconazol na presença ou na ausência do triciclazol não foi satisfatória como observado na literatura. Vimos também que as folhas verdes se demonstraram mais promissoras do que as folhas secas. Também temos que há necessidade de avaliar o maior número de isolados para termos resultados mais conclusivos e que é necessário a continuação dessas pesquisas a fim de buscar por uma melhor terapêutica, tendo assim a conscientização da população em contato com a carnaúba sobre a doença e sobre equipamentos de proteção individual para a prevenção. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho. E esses os meus agradecimentos ao CNPq, ao Jamicol, à FAPEP e à Propoc.